Olá, esse é o canal TMO EPM. Hoje o Dr. Pedro Flores apresenta a comparação de Buflu contra Bullseye em pacientes com LMA em transplante haploidêntico. Bom, sou o Pedro, né? Vou discutir um artigo hoje que saiu no JCO em outubro, né? Que foi uma comparação do esquema Buflu versus Bullseye para pacientes com LMA submetidos a transplante de medula óssea halogênico haploidêntico. Esse é o artigo. É um artigo chinês, um estudo randomizado fase 3. Só para contextualizar um pouquinho, a LMA é a principal indicação de TMO halogênico por doença maligna em todo o mundo. Em alguns lugares, os serviços de doenças mieloides são até vinculados ao serviço de transplante por conta disso. Doadores HLA idênticos, né, os matching receiving donors, eles representam apenas 1/3 dos doadores para esses pacientes. Então, nos últimos anos, a gente viu que teve um aumento do uso de doadores haploidênticos e, né, nesses casos, se torna muito importante a depressão de linfócito T, que pode ser feita ex vivo ou in vivo. No caso da gente fazer em vivo, as principais maneiras de fazer uma depressão de linfócito T é com ATG ou com açaí pós. Se a gente comparar os pacientes com transplantes, né, full match, os pacientes haploidênticos, os transplantes haploidênticos, eles são relacionados historicamente a mais complicação e um aumento de morbidade. E a gente tinha uma carência de estudo prospectivo para comparar regime mieloablativo nesses pacientes que estão submetidos ao TMO-APO. Visto isso, foi feito esse estudo, né? Eles já tinham feito, esse mesmo grupo, um estudo que comparava Flu com Bullseye em pacientes com transplante full match. Eles fizeram nesse grupo com HLA haploidêntico. Então, esse estudo foi feito em 12 hospitais chineses, um estudo aberto, randomizado, fase 3, com 386 pacientes. Os critérios de elegibilidade dos pacientes tinham a idade de 18 a 65 anos, pacientes com diagnóstico de LMA, não LPA, em resposta completa pré-TMO, com um ECOG menor ou igual a 2, sem doador HLA idêntico ou não aparentado, com o doador haplo disponível submetidos ao primeiro TMO halogênico, ou seja, todos os pacientes não tinham TMOs prévios. Critérios de exclusão do estudo: pacientes que tinham um anti-HLA maior do que 10.000 não poderiam entrar no estudo, pacientes que configurassem uma LMC em crise blástica, LMA secundária, HMD, disfunção cardíaca, como insuficiência cardíaca ou doença arterial coronariana, anormalidades hepáticas, que eles classificaram de acordo com o nível de bilirrubina e aminotransferase, pacientes com disfunção renal que tivessem um clíris menor do que 30 e pacientes com transtorno psiquiátrico. E como foi o desenho do estudo? O braço Bullseye com 192 pacientes e o braço Buflu com 194 pacientes. Aqueles pacientes que estavam no braço Bullseye, eles receberam busulfano na dose de 3,2 mg por quilo por dia, do D-7 ao D-4, e a ciclofosfamida, 60 mg quilo dia, nos dias D-3 e D-2. Todos os pacientes desse grupo receberam dose fixa de busulfano, ou seja, não foi feita a AUC. E no grupo Flubu, a mesma coisa, né? Eles receberam busulfano na mesma dose, só que do D-6 ao D-6, e receberam a fludarabina, 30 mg por metro quadrado, uma vez ao dia do D-7 ao D-3, com uma dose total de 150 mg por metro quadrado. E todos os pacientes também receberam dose fixa de busulfano sem fazer AUC. Todos os pacientes receberam uma combinação de fonte de medula óssea e fonte de sangue periférico, ou seja, todos com fonte mista. A profilaxia de DASH foi feita com ciclosporina, MTX, miclofenolato e ATG, tá? E a dose total de ATG foi de 7,5 mg por quilo nos dias -3 a -1. Para os pacientes que apresentavam DRM positiva pós-transplante, foi feita uma prevenção, uma terapia preemptiva de recaída, com infusão de DLI, e nos pacientes que não tinham DASH ativo. Era feito mensalmente, até o surgimento da DASH, negativação da DRM, ao máximo de 4 infusões. Nos pacientes que tinham DRM positiva pós-transplante e com DASH ativo, foi administrado o hipometilante como tratamento preventivo da recaída. O hipometilante de escolha foi a destabina. E naqueles que tinham mutação da FLT3 e TD, foi feito sorafenib de manutenção. A resposta dos pacientes era avaliada antes da randomização, mensalmente, nos primeiros 3 meses, bimensal, dos meses 4 ao 9, e a partir de então, até o final do estudo, teve um follow-up de 55 meses, avaliação trimestral. Quais eram os objetivos do estudo? O objetivo primário foi a avaliação de TRM, que é a morte de qualquer causa, sem evidência de recaída de leucemia, e os endpoints secundários, sobrevida livre de leucemia, sobrevida livre de DASH e recaída, sobrevida global em 1, 3 e 5 anos, o tempo de enxertia e incidência de DASH agudo e crônico.
E a classificação de recaída pelo estudo era paciente que tinha mais de 5% de blasto na medula ou aparecimento de doença extramedular ou de blasto em sangue periférico. Então, em relação à população do estudo, é uma população bem equilibrada, tá? Alguns pacientes foram cortados já de início, durante a avaliação de resposta, né? Então, eu tive, no fim, 191 pacientes no grupo Buflu e 190 pacientes no grupo Busai. Mas, em geral, eram pacientes com médias de idade de 37, 35 anos, ou seja, pacientes mais jovens, e que as características de risco, os regimes de indução, meio que se equiparavam entre um grupo e outro. A grande maioria dos pacientes atingiram resposta completa com um ciclo de quimioterapia. Os pacientes, a ampla maioria deles também estavam na primeira remissão completa, mas tinha alguns que já era a segunda remissão. 62% foram com DRM negativa no grupo Buflu e 64% com DRM negativa no grupo Busai. Então, em relação aos resultados do estudo, foi feito um follow-up médio de 55 meses, ou seja, quase 5 anos de análise. A idade não teve significância estatística na TRM, eles divulgaram, dividiram os grupos entre grupo de 15 a 50 anos e de 51 a 65 anos e viram que não teve uma diferença na TRM em ambos os grupos. Do total de pacientes, 92 pacientes receberam terapia preventiva por DRM positiva, sendo que 63 deles negativaram DRM após a terapia, né? A grande maioria fez DLI, foram poucos que tiveram DES, tiveram que fazer destabina. Em relação à toxicidade, nenhum paciente morreu por evento adverso grave no grupo Flubu, mas a gente teve 3 óbitos no grupo Saibu. Um por hemorragia intracraniana, um por infecção e um por insuficiência cardíaca. Em relação aos gráficos que o estudo traz, na análise do endpoint primário do estudo, que foi a TRM, o estudo atingiu o endpoint primário, né? A gente tem um P de 0,41 aqui. A gente vê que a TRM no Busai é um pouquinho maior do que no Buflu. Se não me engano, foi 10 a 14% total. E só que a incidência acumulativa de recaída e a sobrevida global não teve significância estatística, tá, nesses pacientes. Então a gente percebe que, apesar de ter menos TRM, os pacientes não tiveram ganho de sobrevida global e também não tiveram menos recaída, o que acaba sendo uma coisa controversa do estudo, que eu vou comentar mais pra frente. Em relação à análise de subgrupo, quando a gente faz análise de subgrupo, em todos os transplantes, né, em todos os grupos do transplante, a gente vê que o Buflu acaba ganhando aqui um fator de proteção para TRM, né? E principalmente quando se fala no subgrupo dos pacientes que tiveram segunda resposta completa, ou seja, pacientes mais quimio-expostos, favorece ainda mais a adoção do Flubu, né, como menor toxicidade e menor TRM nesse tipo de paciente. No restante, em relação a risco, em relação à idade, em relação a sexo e também a DRM, a gente não teve diferença estatística de nenhum dos outros grupos no estudo. Aqui no ponto que talvez seja o principal, que é em relação à toxicidade, a maior parte dos pacientes apresentou como evento adverso a estomatite ou mucosite, sendo que ela foi mais frequente no grupo Busai, e principalmente mucosite grau 2 e grau 3, tá? Enquanto a gente vê aqui no grupo Flubu, ninguém teve mucosite grau 3, no grupo Busai, 2 pacientes tiveram, e uma grande maioria dos pacientes teve uma mucosite grau 2. Destaca-se também eventos cardíacos e hepáticos mais frequentes também no grupo Busai. Então, em relação à discussão dos dados, né? Assim como no TMO full match, o TMO idêntico, o regime com Flubu demonstrou menor toxicidade, menor taxa de eventos adversos relacionados ao tratamento. Em se tratando de pacientes mais idosos submetidos ao TMO-APLA, a redução de toxicidade é fundamental. Isso é uma coisa que a gente adota bastante já aqui no nosso serviço, né? Principalmente quando a gente fala de regime mieloablativo para esse tipo de paciente, a gente tem que reduzir ao máximo a TRM. Os pacientes mais idosos, em ambos os grupos, não tiveram aumento de TRM quando comparados aos mais jovens. Tem-se um benefício econômico também relacionado ao condicionamento, devido a menos efeito adverso, menor medicalização desse paciente e menos gasto com internação depois que você dá alta para o paciente. A redução do TRM no grupo Flubu não foi associada ao aumento da taxa de recaída e também não resultou no aumento de sobrevida global pela análise do estudo. Então, o que a gente vê de limitações, né? Primeiro, que foi um estudo aberto, a média de idade dos pacientes, como a gente viu, foi de 35 anos, ou seja, é um estudo que não dá para a gente extrapolar muito para a população idosa, porque apesar de ter pacientes com em torno de 60 anos, a maioria era pacientes mais jovens. Fonte mista,
todos eles fizeram medula com sangue periférico. Tudo bem que isso não entra como um viés no estudo, né? Até pela incidência de GVHD e pela mudança de morbidade, enfim. Para mim seria interessante eu ter uma variação de fontes para a gente poder também analisar essa variável no estudo. O uso da dose fixa de busulfano sem ajuste por AUC, que é uma coisa que a gente acaba já não fazendo mais, né? A gente vê que alguns pacientes precisam de uma redução de dose bem importante quando a gente faz o cálculo da AUC. E essa redução de TRM tem diferença de sobrevida global. Ou seja, pode ser que a gente tenha um problema com recaída de doença aqui no grupo FluBu, mas que não foi explicitado no estudo, né? Porque se o paciente ele tem menos TRM, mas ele não ganha sobrevida, a gente pode ter alguma coisa relacionada à doença aí que leva esse paciente a não ter um ganho de sobrevida global. É isso, eu acho que o estudo, pra gente, eu acho que é um estudo que não muda a nossa prática clínica, porque a gente já é um serviço que preocupa-se bastante com TRM, né? Então, já tinha dados em pacientes HLA idênticos, a gente já viu no dia a dia que o FluBu ele é menos tóxico do que o Busai, mas ainda tem muito serviço que faz Busai, que gosta e que eu acho que é um dado interessante para isso, assim, para a gente reafirmar que é um esquema que é um pouco menos tóxico nesse perfil de paciente. Discussão. Bom, em relação ao artigo, né, é um artigo, um fase 3, multicêntrico, tem o NB terceiro, né, 400 pacientes, e que praticamente ponto primário, igual o Pedro falou, a TRN é avaliada em 1 ano, ele até estende a avaliação do TRN em 3 e 5 anos, e o artigo ele realmente atinge o objetivo primário, ele demonstra que o TRN no FluBu ele é melhor do que o TRN no Busai, e além disso, ele traz como os objetivos secundários que também atinge um significativo, que seria a redução da toxicidade causada pelo regime, e os efeitos adversos também grau 3 e 5, sendo melhor esses no sistema FluBu. Então eu acho que realmente o artigo ele é muito bom, ele chega no endpoint primário dele, então, igual que ele falou, talvez pra gente que já faça isso aqui no 9, a gente só reforça que a gente deve continuar fazendo, mas como eles trazem no artigo lá na China, boa parte do regime foi feito Busai, então talvez mude para eles, né, na prática clínica. E realmente o que chamou a atenção foi isso que o Pedro tinha falado, que diminui TRM, não tem uma maior quantidade de recaída, mas não impactou no grupo phase do funcionamento do FluBu. Realmente eu não consegui ver uma lógica e um motivo do phase, mas de resto acho que o artigo é muito bom mesmo. Eu não sei muito o que prolongar de discussão, porque eu nunca tinha visto fazer nunca vi, né, fazer um transplante usando o regime de condicionamento Busai, porque, como o Pedro já falou, no 9 a gente não usa muito esse regime de condicionamento. Achei que a parte de metodologia também, acho que o Breno já falou, ele atingiu o objetivo, que era mostrar o desfecho primário da TRM em 1 ano, embora na análise de subgrupo o P não tenha sido significativo, também na parte de recaída e recidiva em 3 anos também não teve o P significativo, mas as porcentagens, o número de recaídas ficou bem parecido nos 2 grupos e as porcentagens também de recidiva em 3 anos também bem parecida, assim como a morte, embora não tenha mudado a sobrevida global, mas e também não mudaria nossa prática clínica porque a gente, né, já faz esse outro condicionamento, não esse especificamente, porque também é um regime mais mieloablativo, mieloablativo. Assim, não tem muito o que acrescentar sobre isso. A questão do GVHD, que também é uma toxicidade que a gente se preocupa mais no transplante APO, foi menor no esquema BuFlu, principalmente GVHD grau 2 e 4, 3 e 2, 2 e 4, 3 a 4, e teve 3 mortes no Busai. Então, eu acredito que, igual ele fala, né, na análise pós-hoc, superior de BuFlu em relação ao Busai, em todos os subgrupos, embora quando a gente analisa aquele gráfico não seja estatisticamente significativo, porque ele cruza a linha, outros ele toca, né, na linha do meio, mas ele cita, né, essa tendência aí de usar mais o BuFlu em relação ao Busai agora no APLO, e já tinha sido visto isso no transplante HLA idêntico ou não aparentado. Eu acho que eu tenho um pouco para acrescentar aqui, né, nesse aspecto. O Busai é um regime que eu vi muito pouco, eu nunca vi ninguém fazendo aqui no Brasil,
eu acho que acaba sendo uma coisa muito mais da China, né? E assim, não usava e não pretendo começar a usar depois do estudo. O que você acha da profilaxia de VHD, esse estudo aí? Vocês acham? Tá, R3 e R4 eu perdoo porque é um artigo de transplantes aí, mas R5. Tem alguma opinião, pelo menos, sobre isso aí? O que vocês acham sobre essa profilaxia de VHD? O que vocês acham sobre fonte mista? Então, eu achei tudo muito diferente do que a gente faz, né? Tem fonte mista, essa profilaxia de VHD é nesse aspecto, né? Não sei, de verdade, assim, não tenho muito a acrescentar nesse aspecto. A gente estava até falando sobre fonte mista essa semana, mas assim, não vejo... Eu também achei... Não acho justificável escolher de fonte mista. Acho que de tudo que a gente já tem hoje de manejo, tanto de fonte medula quanto de fonte centro periférico, enfim. E no estudo 100% dos pacientes fizeram, né? Também não é uma prática tão recorrente no Brasil, né? A questão da fonte mista. E aí, mais algum comentário aí de GVHD? Ninguém falou nada, né? Eu vou falar então, o pessoal não quer falar. Então, essa questão da profilaxia, né, a ATG, é pouco utilizada por nós e pelo mundo, né, o pessoal da China, principalmente, é quem mais utiliza. Eles têm até, foi citado até, né, a profilaxia, até achei, não posso dizer preguiçoso, né, mas não é tão bom a descrição do método, né, ele fala, olhe no estudo anterior minha profilaxia, né, quando você lê a descrição, né, então... enfim, posporina, não tem muito a acrescentar quanto a isso, mas eu acho que é muito mais uma prática oriental, e principalmente da China, que é uma questão, né, apesar de ser muito cêntrico, é da China, então eles têm as peculiaridades deles. Isso foi algo que me incomodou, a fonte já foi falada. A questão do Bullseye, a gente acaba fazendo pouco mesmo, que a gente faz para Aplo, mielo ablativo, vocês já viram tanto o Solomon quanto o Sugita, né? O Sugita tem várias variações, né? Não é um protocolo só. E só uma questão, acho que foi falado bastante em relação a TRM/recaída, né? Teve mais TRM, não teve mais recaída, e a sobrevida global não deu diferença. Então, sobrevida global é uma associação transplante de mortalidade relacionada ao transplante e mortalidade relacionada à recaída. Então, e aí um compete com o outro, ou seja, se você vai ter muita TRM, você não vai ter paciente suficiente para recair. Né? Então, por isso que às vezes você tem essa discrepância. O que eu queria comentar, assim, tem várias coisas desse artigo aí que a gente não aplica. Né? Então, primeiro, essa questão da VHD, sobre a questão do paciente haploidêntico. Né? Então, inclusive, haploidêntico, a profilaxia mais utilizada no mundo comparado é essa SciPos, porque é uma profilaxia mais barata, né? E você faz uma depressão em vivo, né? Pós a infusão da célula-tronco, e a gente, no Brasil, praticamente todos os serviços usam essa profilaxia quando vai fazer um regime haploidêntico, e agora cada vez mais no HLA idêntico. Esse protocolo que a China fez aí é o protocolo GIAC, tá? Um protocolo que eles, quando começou a ter os primeiros transplantes haploidênticos, eles faziam esse protocolo, que é uma mistura mesmo de... Eles fazem seleção de CD4, tenta fazer mais... faz a TG, eles fazem a TG e depois usam outros imunossupressores em cima. Qual que é a questão? Tem uma revisão aí que compara tanto de fazer a depressão de linfócitos T in vivo, quanto fazer esse protocolo GIAC versus o protocolo SciPos. E o problema do protocolo GIAC é que ele é um protocolo que teve mais infecções virais que por exemplo, a estratégia com o SciPos, ao mesmo tempo teve um pouquinho menos de GVHD. Então, teoricamente, ele é bom para GVHD, mas é ruim para reconstituição imune e também um pouquinho mais de recaída do protocolo. Então, isso é uma coisa que impacta, acho que na nossa interpretação de estudo. Se a gente não fizer esse protocolo, a gente talvez esteja contando com um pouco menos de recaída, porque a gente está usando outra estratégia, e talvez contando com um pouquinho mais de GVHD. Então, habitualmente, só essa comparação entre os dois estudos, entre FluBu versus Bullseye, que o objetivo era ver TRM, acho que beleza, conseguiu atingir bem o seu endpoint, mas todos os outros contextos, todos os outros dados, a gente não consegue trazer para a nossa realidade. Então, acaba ficando um estudo meio, para a nossa realidade, inútil, assim, né? Fonte mista é outra coisa que, sem comentários, não tem evidência suficiente para falar que isso deveria ser feito, porque na medula você vai pegar mais célula-tronco, outra fonte no sangue periférico mais linfócito, daí você mistura os dois para tentar fazer um meio termo, uma coisa meio estranha até, né? Todos os dados que tem basicamente são chineses,
e não tem evidência de falar que é melhor que fazer só sem periférico ou só com antimedula. Mas eu acho que muito explica, então, até o resultado até desse trabalho, né? Você ganhar, diminuir TRM, mas não ganhar sobrevida global, porque provavelmente ser mais recaída mesmo, até por causa que o regime de condicionamento de VHD influencia nisso. A reconstrução imune é bem mais lenta desses casos. Era isso que eu ia comentar só. Mas é um estudo que... Nesse artigo, eu acho que eles fizeram ATG sem uso de depressão ex vivo, tá? Foi só uma dose mais alta de ATG mesmo, não é, Pedro? Não, a ATG é a depressão ex vivo, né? A ATG é o regime de depressão ex vivo dele. Não. Eles não fizeram... É que o Chico tá falando de seleção de CD34 por coluna. Né? ATG é em vivo. Era a seleção. Eles fizeram então, a fonte mista. A seleção deles, assim, né? Eles fizeram fonte mista sem seleção, né? Até é engraçado, assim, eu acho que é um estudo que a população ocidental seria difícil de aprovar, assim, pelo medo de incidência de VHD agudo usando áplos sem contexto pedestal, assim, não sei se a gente conseguiria até conduzir um tipo desse. Eu teria receio, pelo menos, de conhecer vocês. Não, eu também não faria, não. Oi, bom dia. Só queria fazer 2 comentários, né? Acho que o primeiro, com relação à profilaxia de GVHD com ATG mais saipós, a gente faz aqui na escola mais para pacientes com doenças benignas, né? Porque não tem tanto essa preocupação com uma questão de recaída, né? E também para evitar falha de enxertia. Mas a gente viu recentemente uma das nossas pacientes com infecções de repetição, então é uma linfodepressão bem importante, acho que é um ponto que deve ser levado em consideração. E a outra dúvida que eu tenho é, para quem a gente poderia usar, por exemplo, o Buçai? Para qual paciente usaria, sabe? Que não usaria Flubu. Existe algum paciente que a gente faria isso? Essa é a minha dúvida. Só uma coisa, Nicole, nesse caso não fez ATG e saiposta, fez só ATG e metrexato depois até. Foi ATG, metrexato e ciclosporina. Não, sim, tô falando da discussão do ATG mais saipostas. Ah, tá. Beleza. Nossa. Mas, particularmente, eu não pensaria em usar Buçai para nada, assim, né? Ainda mais uma outra coisa que é uma crítica, que é não fazer AUC de Busfana. Tem uns casos aí que dá muita diferença, né? Você pega... Esse caso que a gente teve agora recentemente, o paciente pesava mais de 100 quilos. A dose baixou praticamente 50% quando a gente foi ajustar pro AUC de 4.000. Então, você tá dando uma dose de Busfana aí nesse estudo aí que é difícil, tem muita variação, né? Então, você tá dando várias doses de Busfana. Tem pacientes que, às vezes, tá fazendo a dose correta e o paciente está dando uma super dose, uma baixa dose que influencia também no contexto. Agora, eu acho que eu não faria Buçai para mais nada, assim. A gente fez uma época que Saibu, até porque tem um estudo que comparou que Saibu foi menos tóxico do que Buçai, um estudo retrospectivo, desculpa. E nesse estudo aí, a gente começou a fazer Saibu em vez de Buçai por causa que estava em falta de fludarabina uma época, mas, particularmente, se eu tendo fludarabina, eu não faria mais, não. Não sei se o Chico, Vini ou alguém pensa mais diferente. Acho que tem aquele trabalho prospectivo do Rambaldi, né, que no contexto do Aplo, né, de 2015 lá, que ele demonstrou que a PFS, né, é semelhante para LMA, para Buçai e Flubu, sendo que uma sobrevida global acho que tem que ser melhor para o Flubu por conta de menor TRM. Então, não era uma dúvida que realmente eu tinha, assim, né, na verdade, eu acho que o debate é mais para frente disso, e eu acho que até aqui no 9 a gente tá no lado um pouco mais progressista dessa discussão, talvez, que é se realmente toda LMA precisa de mielo ablativo clássico, assim, que é o Flubu, seria o Flubu 4. Eu concordo com o Pedro, assim, já que vai usar Flubu com dose mielo ablativa, tem que usar, eu acho que é melhor usar mesmo o AUC. Mas citaria outras fontes que a gente cita bastante aqui no serviço, né, que é o trabalho de perspectiva do Kruger, né, o Hickman Trial, que ele focou mais em SMD, né, nós tínhamos uma população aí de LMA transformada como partido de SMD, e não necessariamente os pacientes precisam do PAC para ter uma boa PFS semelhante do 4 ou do 2. Eu queria falar, acho que não tem mesmo espaço, a gente acabou usando no contexto de não ter, né, medicamento. A gente fez uma adaptação, né, que a gente fez um Saibu, não com intensidade reduzida, né, então não tem esse protocolo, a gente acabou fazendo e felizmente acabou dando certo. É o que eu não sei como o Victor estou falando, acho que eu acabei falando até daquele trabalho, seguindo a pergunta da Nicole, né?
já tem trabalho também oriental, né, chinês, que eles utilizam sim uma plataforma com o SciPos e ATG em dose baixa, e aí naquele trabalho foi seguro. Acho que eu não lembro, a gente ia discutir esse trabalho no ano retrasado, talvez até, acho que era Roberto Azevedo que iria discutir, e acabaram já discutindo. E a gente acabou não... da França também, do Saint-Antoine, que eles mostraram no BNP esse ano. Eles baixaram um pouco mais a dose de PTSA e colocando uma dose baixa de ATG, mas ATG é um pouco curto, assim, baixaram para 35, uma dose baixa. Exato, a questão é essa mesmo, né? Então não tem um dado tão robusto assim, então acho que é difícil. E aí entra aquelas discussões, né, de abaixar a dose do SciPos, né, já estamos saindo não só do LAPO, né, falando SciPos para tudo, né, e algumas outras doenças benignas, como você citou, né, a gente já fez Fanconi. Uma coisa que eu esqueci de comentar também durante a discussão da apresentação é que os pacientes fizeram mieloblação independente se estavam com DRM positivo ou negativo. O Chico lembrou bem. A gente já tem dados, quem já sabe que o paciente com DRM negativa não precisa fazer mieloblação. Né? Acho que é uma outra toxicidade, além do não uso da área sobre a curva, é uma outra toxicidade acrescentada aí, talvez, necessariamente nesses pacientes. Acho que o estudo, para mim, meio que, quando eu peguei o estudo, foi meio que assim, para mim, meio que sepultou o Bullseye. Se tivesse alguma chance de fazer alguma coisa, serviu para isso. Como disse, as outras análises, principalmente os endpoints secundários, são muito difíceis de analisar por conta de tudo isso, né? Fonte mista, a profilaxia de GVHD, que difere muito do que a gente faz na prática, mas os dados de TRM, que foi o endpoint primário do estudo, acho que vem de encontro aí o que a gente já tinha visto uma boa parte dos estudos prévios, né? E acho que a única justificativa mesmo seria uma falta de fludarabina, igual a gente teve ano passado, né, em alguns lugares. Eu só queria comentar, assim, principalmente vocês que... tudo mais, né, que se em algum momento forem para migrar para outro serviço e tal, ou quem está se formando, às vezes vai para outro serviço que já estão em andamento, não é tão infrequente ainda o uso do Bullseye, assim, até no contexto do autólogo, inclusive. Então, vocês comentaram, é pouco usado, não é tão pouco usado, não. Até recentemente eu vi até de serviços universitários bem próximos, assim, não estava usando o Bullseye, tanto para autólogo quanto para halogênicos. Então, é até uma missão aí dos formados, dos egressos, né, de diminuir a toxicidade para as pessoas aí no da fora. Só tomar cuidado também, que não é uma verdade absoluta não fazer mieloablativo para DRM negativa, né? Tem gente que não acredita, né? Não é que não acredita, não concorda com os dados, né? O Chico citou o do Kruger, aí a gente é obrigado a citar o trabalho do Scott, né, que teve mais recaída com intensidade reduzida, né? Então, eu acho que tem até uma tendência, né, pelo menos nos serviços nacionais, e quando o paciente tem condição, independente condição, né, status performance, independente da DRM, de sim fazer mieloablativo devido a esses dados. Mas só de contrapartida até que tem os dados lá também de RIC versus MAC em pacientes com NGS negativo ou até com imunofeno negativa, DRM negativa, de que o MAC não foi melhor que o RIC quem tinha DRM negativa, né? Sim. O JCO, né, a gente sempre cita, né, mas é aquela coisa, você faz NGS, né, para DRM, né, o PCR para DRM, não faz, nesse trabalho também, eu estou fazendo advogado diabo, né, a maioria das pessoas acabam indo por causa desses dados. Beleza, trabalhar, né? Falou. Partiu. Falou. Então, por hoje é isso, até a próxima semana. Tchau.